A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos começar esse momento, como sempre, com uma oração, pedindo a direção de Deus, do Espírito Santo, para que nós possamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, Pai, para que essas palavras se acendam em nossas mentes, para que nós possamos ver além das letras, além das palavras, mas através da intenção, Senhor, dos autores e, consequentemente, da inspiração que o Senhor deu para eles. Senhor, para que isso venha trazer edificação para as nossas vidas e para que nós possamos compreender um pouquinho mais daquilo que o Senhor quer que nós entendamos do Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje, que começa em Esdras. E nós estamos agora começando um novo livro. Nós terminamos o livro de 2 Crônicas, que termina de contar todo o período dos reis até a queda de Judá, derrotada pelos babilônicos, em que as pessoas de Judá, o povo de Judá, é levado como cativo para a Babilônia, deixando apenas as pessoas mais pobres em Judá, e destruindo praticamente tudo, incluindo o templo do Senhor construído por Salomão. E o livro de Esdras, ele, assim como o livro de 1ª e 2ª Crônicas é contado pelas pessoas que retornam do exílio da Babilônia para Jerusalém, assim também o livro de Esdras conta como que foi o retorno do povo judeu do exílio da Babilônia e a restauração da vida religiosa lá em Jerusalém. Então, nós vemos que os babilônios conseguem invadir Jerusalém porque o Senhor permitiu, porque Judá tinha se afastado totalmente do Senhor no último rei. Eles tiveram diversos reis que se afastavam do Senhor, aí outros reis eram levantados e eles voltavam ao Senhor e ficavam nessa situação de se afastar do Senhor e se aproximar do Senhor. E no último rei, que se afastou totalmente, então os babilônios vieram e destruíram tudo em Jerusalém. Mas aqui nós terminamos o livro de 2 Crônicas dizendo que o Senhor tocou no coração de Ciro para que ele mandasse reconstruir o templo do Senhor, porque o Senhor tinha pedido, tinha dado esse discernimento para que ele pudesse construir novamente um templo do Senhor. E a principal aplicação que a gente vai ver aqui no livro de Esdras é a volta à palavra de Deus, a volta às instruções do Senhor, as pessoas que negligenciaram as escrituras deixadas pelo Senhor, aquilo que nós estamos, na verdade, ficou isso um pouquinho estranho, mas o que nós estamos deixando de fazer hoje, que é negligenciar a palavra do Senhor. Nós estamos sempre buscando, dia após dia, ler um pouquinho mais a palavra do Senhor, para que nós possamos encontrar o Senhor nas palavras, assim como o povo que foi exilado fez novamente. O abandono do pecado através do conhecimento da palavra e da vontade do Senhor. Reorganizar a vida segundo a vontade do Senhor, porque, novamente, o exílio aconteceu porque as pessoas não estavam seguindo a vontade do Senhor e agora eles têm uma outra oportunidade de reorganizar toda a nação de Jerusalém, de Judá, baseado na vontade do Senhor e confiança de que Deus cumpre as suas promessas, mesmo depois de tempos que Ele traz disciplina e traz sofrimento. Nós tivemos vários profetas que disseram que se Judá se afastasse, que se os israelitas se afastassem do caminho do Senhor, eles seriam levados como cativos e depois de um tempo eles retornariam sabendo do que acontecer, sabendo que o Senhor era Deus e que eles se converteriam dos seus maus caminhos, e nós vemos isso acontecendo. E o livro de Esdras realmente conta isso, e nós vamos ler nesses próximos dias o livro de Esdras, que diz assim: No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém, em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel que habita em Jerusalém. E que seu Deus esteja com vocês. Um detalhe importante aqui, às vezes a gente pode pensar que Ciro seria talvez um judeu. Eu creio que não,
porque ele sempre chama o Deus de vocês, o Deus de vocês. Mas de alguma forma o Senhor influenciou Ciro para que os judeus ganhassem o favor de Ciro. E muitas vezes o Senhor realmente faz isso. A Bíblia fala de que ele usa as coisas improváveis, as coisas que não são, para fazer as suas vontades acontecerem. E não é porque uma pessoa faz algo que é da vontade do Senhor que significa que essa pessoa é servo do Senhor. Quando o povo de Israel saiu do Egito, nós tivemos vários egípcios dando várias riquezas para o povo. A Bíblia diz que o Senhor moveu o coração dos egípcios para que dessem diversas coisas para os israelitas, ouro, riquezas, emprestassem roupas e diversas coisas. Isso não significa que os egípcios tinham se tornado judeus, simplesmente porque eles fizeram algo que agradava ao Senhor. E nós temos que ter essa distinção, e a Bíblia faz essa distinção. As obras não necessariamente vão mostrar que você é cristão, que você tem um coração voltado para Deus. O seu coração que realmente diz o que se você está voltado para Deus ou não. E o coração daquele que tem o Senhor, naturalmente, tem as ações que vão agradar ao Senhor. Verso 4. Onde quer que se encontre esse remanescente judeu, que seus vizinhos ajudem com as despesas, dando-lhes prata e ouro, suprimentos e animais, além de ofertas voluntárias para o templo de Deus, em Jerusalém. Então o Senhor despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das tribos de Judá e Benjamim, para que fossem a Jerusalém e reconstruíssem o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos ajudaram, dando-lhes utensílios de prata e ouro, suprimentos e animais. Também lhes deram muitos presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias. O rei Ciro tirou os utensílios que o rei Nabucodonosor havia levado do templo do Senhor, em Jerusalém, e colocado no templo de seus próprios deuses. Ciro, rei da Pérsia, deu instruções a Mitredate, seu tesoureiro, para que contasse esses utensílios e os entregassem a Sesbazar, líder dos exilados, que voltavam para Judá. Essa é uma lista dos objetos que foram devolvidos: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 incensários de prata, 30 tigelas de ouro, 410 tigelas de prata, 1000 objetos diversos. Ao todo, havia 5.400 utensílios de ouro e prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados voltaram para da Babilônia para Jerusalém. Esta é uma lista dos judeus da província que regressaram do cativeiro. O rei Nabucodonosor os havia deportado para a Babilônia, mas eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua cidade de origem. Seus líderes eram Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baana. Este é o número de homens de Israel que regressaram do exílio. Da família de Parós, 2.172. Da família de Cefatias, 372. Da família de Ará, 775. Da família de Paate Moabe, descendentes de Jesua e Joabe, 2.812. Da família de Elão, 1.254. Da família de Zatu, 945. Da família de Zacai, 760. Da família de Bani, 642, da família de Bebai, 623, da família de Asgade, 1222, da família de Adonicã, 666, da família de Bigvai, 2056, da família de Adim, 454, da família de Ater, descendentes de Ezequias, 98, da família de Bezai, 323, da família de Jora, 112, da família de Hassum, 223, da família de Gibar, 95, do povo de Belém, 123, do povo de Netofa, 56, do povo de Anotote, 128, do povo de Bet-Asmavet, 42, do povo de Kiriat Jearim, Kefira e Beerote, 743, do povo de Ramá e Geba, 621, do povo de Micmas, 122, do povo de Betel e Ai, 223, dos cidadãos de Nebo, 52, dos cidadãos de Magbis, 156,
dos cidadãos de Elão Ocidental, 1254, dos cidadãos de Harim, 320, dos cidadãos de Lode, Hadid e Ono, 725, dos cidadãos de Jericó, 345, dos cidadãos de Senaá, 3.630. Esses são os sacerdotes que regressaram do exílio, da família de Gedaías, da linhagem de Jesua, 973, da família de Imer, 1052, da família de Passur, 1247, da família de Harim, 1017. Estes são os levitas que regressaram do exílio, das famílias de Jesua e Cadmiel, descendentes de Rodavias, 74. Os cantores da família de Asaf, 128. Os guardas das portas das famílias de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 139. Os descendentes destes servidores do templo regressaram do exílio: Zia, Hassufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Acube, Agabe, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necudã, Gazão, Uzá, Passeá, Bezai, Asná, Meunim, Nefusim, Baquebuque, Hacufa, Harur, Baslute, Meida, Harsa, Barcos, Cícera, Tamá, Nesias, Ratifa. Os descendentes desses servidores do rei Salomão regressaram do exílio: Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Ratil, Poquerete, Razebaim e Ami. Ao todo, os servidores do templo e os descendentes dos servos de Salomão eram 392. Nessa ocasião, outro grupo regressou das cidades de Teumelá, Tel-Harsá, Querube, Adã e Imer. Contudo, não puderam comprovar que eles ou suas famílias eram descendentes de Israel. Estavam nesse grupo as famílias de Delaías, Tobias e Necoda, 652 pessoas ao todo. Também regressaram as famílias de 3 sacerdotes, Rabaías, Racós e Barzilai. Esse Barzilai havia se casado com uma mulher descendente de Barzilai de Gileade e assumido o nome da família dela. Procuraram seus nomes nos registros genealógicos, mas não os encontraram. Por isso, não se qualificaram para servir como sacerdotes. O governador ordenou que não comessem das porções dos sacrifícios separadas para os sacerdotes até que um sacerdote consultasse o Senhor a esse respeito, usando o Urim e o Tumim. Portanto, os que regressaram para Judá foram 42.360, além dos 7.337 servos e servas e dos 200 cantores e cantoras. Levaram consigo 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias entregaram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus em seu local original. Cada chefe contribuiu com o que pôde. Suas ofertas totalizaram 525 quilos de ouro, 3.000 quilos de prata e 100 vestes para os sacerdotes. Assim, os sacerdotes, os levitas, os cantores, os guardas das portas, os servidores do templo e alguns do povo se estabeleceram em povoados perto de Jerusalém. O restante do povo regressou às suas cidades em todo o Israel. 1 Coríntios, do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 2, 5. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Então aqui Paulo já está dizendo que muitas pessoas achariam loucura a mensagem da cruz, que apenas alguns iriam entender e ver que nós estamos sendo salvos e que ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruireis a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores dessa era? Deus fez a sabedoria deste mundo para parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que
é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, Cristo é aquele que une os dois, porque os judeus pediam sinal e os gentios buscavam sabedoria. Cristo veio cumprir os dois. Cristo é tanto poder através dos milagres que ele cumpria, quanto a sabedoria de Deus através das palavras que ele falava, dos ensinamentos dele. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. E aqui a gente vê uma explicação de tudo que a gente tem lido no Antigo Testamento. Deus escolheu Israel não porque era a melhor nação, a nação mais forte. Pelo contrário, por muitas vezes foi o Senhor que venceu a batalha de Israel. Não foi pela força, nem sequer de perto. Muitas vezes Israel lutou em desvantagem numérica gigantesca. Quando nós lembramos que Israel estava em uma certa vez com 10.000 soldados, e eles já duvidavam se 10.000 soldados seria suficiente para vencer o exército inimigo, que tinha muitos mais soldados. E o Senhor falou, não é muito. No fim das contas ficaram 300, e ainda assim Deus deu a vitória para esses homens. Davi, quando estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, ele também estava em desvantagem numérica, mas mesmo assim Deus deu a vitória para Davi, porque Davi era o escolhido. Davi era aquele que o Senhor queria que continuasse no trono de Israel. Então, Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Davi não se orgulhou na presença de Deus. Davi, ele sempre se considerou o pó, mesmo sendo rei. Quando ele estava levando a Arca da Aliança, ele não vestiu vestes reais, ele vestiu os vestes sacerdotais, porque ele queria servir como um sacerdote para o Senhor, porque ele reconhecia quem ele estava servindo. Da mesma forma, nós não devemos nos sentir insignificantes. Na verdade, nós devemos talvez se sentir insignificantes, sabendo que Deus é por nós e o Deus que nós servimos é poderoso para vencer as nossas batalhas. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Olha tudo que Jesus fez por nós, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. E aqui, lembrando da introdução que nós demos na 1 Coríntios, é uma igreja que estava tendo problemas com a questão da eloquência, a questão de talvez ensino. E aqui ele estava falando que mesmo Paulo sendo uma pessoa instruída, muito instruída, uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande, uma educação muito forte, ainda assim ele se esqueceu de tudo quando estivesse com eles, exceto de Jesus, porque ele foi com poder e não simplesmente com palavras de sabedoria, apesar de Paulo ser muito sábio. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Sim, Paulo, aquele que fundou diversas igrejas, ele foi pregar para a igreja de Corinto em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Você se sente trêmulo quando você fala do Senhor? Você se sente atemorizado quando você fala do Senhor? Assim também se sentia Paulo. Mas ainda assim ele foi. E ele fez
uma grande obra através do Senhor na vida dele. Ele se fez fraco para que o Senhor crescesse nele. Da mesma forma, se você se sente fraco, o Senhor quer te usar para que ele possa ser glorificado. Quanto mais fraco nós somos, maior é a glória de Deus através das nossas vidas, quando ele faz obras grandes através de nós. Não significa que o Senhor fará obras grandes através de nós e nós devemos nos contentar com os planos do Senhor para as nossas vidas, que são infinitamente melhores do que qualquer coisa. Mas se em algum momento ele decidir nos utilizar para que ele venha fazer um resultado grande, que nós não nos gloriemos, assim como Paulo não se gloriava, que nós reconheçamos que é através do Senhor, que é pelo Senhor e para o Senhor que nós fazemos tudo isso. Verso 4. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Salmos 27, do 7 ao 14. Ouve a minha oração, ó Deus. Tem compaixão e me responde. Meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim. Em tua ira não rejeites teu servo. Sempre fostes meu auxílio. Não me deixes agora, não me abandones, ó Deus de minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam, respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. E por fim, Provérbios 20, do 22 até o 23. Não diga, vou me vingar deste mal. Espere que o Senhor resolver a questão. A desonestidade é detestável para o Senhor, ele não se agrada de balanças adulteradas. E essas foram as palavras que nós tínhamos para hoje. Espero que Deus fale no seu coração, que Ele fale no meu coração, que nós continuemos a meditar nas palavras do Senhor. Vamos terminar esse momento com oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, de aprender um pouquinho mais do Senhor, que o Teu Espírito continue edificando as nossas vidas através desse conhecimento, que essas palavras venham se fixar em nossas mentes e para que nós possamos continuar tendo a vontade e a diligência para buscar o Teu conhecimento. Senhor, abençoa o nosso dia para que nosso trabalho, nossos estudos, nossos afazeres, tudo venha, Senhor, ser abençoado por Ti, para que nós possamos aplicar aquilo que nós temos aprendido, para que nós possamos ser um exemplo de cristãos para o mundo afora e para que o Senhor vá à nossa frente vencendo as nossas batalhas. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes, enfermos, para que o Senhor possa trazer a cura, a restauração, seja física, seja mental. Abençoa aqueles que vão precisar passar no médico, aqueles que vão precisar passar por cirurgia, aqueles que tiveram um diagnóstico que não foi favorável, para que o Senhor reverta, Pai, para que o Senhor abençoe, para que as pessoas vejam as Tuas mãos poderosas de cura na vida delas. Abençoa para que nós possamos ter o suprimento cada dia, Senhor, para que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dê e para que nós possamos nos regozijar, Senhor, com a Tua abundância nas nossas vidas. Senhor, obrigado, Senhor, porque nós podemos estar Te louvando e Te adorando. Obrigado por essa oportunidade, que nós possamos, Senhor, lutar contra os nossos pecados, para que o Senhor nos dê força, que o Seu Espírito Santo esteja ao nosso redor, nos conduzindo, guardando e inspirando. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.